Tinha muita mula, muita carne, mas muita diversidade até chegar aqui em Sorocaba e depois redistribuir esses animais para os locais devidos. Eis que juntaram primeiro o Cristóvão Pereira de Abreu, era um alferre de confiança da coroa portuguesa, que já tinha o conhecimento dos pampas, pois ele era coureiro. Ele tirava o couro dos animais, das vacas, e mandava para a Europa. Por conta desse conhecimento da região dos pampas, que a coroa portuguesa resolveu pedi-lo para criar este caminho que hoje, entre os 5 existentes, ele é o mais conhecido, que é o caminho do Viamão. Esse caminho, já existia o caminho dos conventos, criado pelo um outro tropeiro que já não se fala tanto dele, Francisco de Souza e Faria. Só que a coroa portuguesa pediu para o Cristóvão que fizesse o caminho de cima, para encurtar caminho. Quando nós chamamos de caminho de cima, é o caminho que liga Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Pois bem, ele saiu de lá com 150 homens e com 3.000 mulas para chegar até Sorocaba. Tem ideia do que é isso, não? Quer montar uma mula e nós vamos soltar aqui na estrada para um correr atrás do outro. E soltar 5 mulas só. Eu e mais um. Para ver se a gente consegue dominar essas 5 mulas soltas. Você imagina 3.000 mulas, 150 tropeiros. Não era a incumbência, não era só trazer as mulas. É criar o caminho também. Que era muito difícil. Alagados, cobras, índios, mato. Só tinha mato, não tinha mais nada. Não tinha celular, não tinha GPS, não tinha nada disso. Era só o horizonte. E a percepção que eles tinham. E a vontade que eles tinham. Eis que chegaram até Sorocaba. Dessas 3.000 mulas, provavelmente, a história não é bem clara, foi perdida aproximadamente umas 300 mulas. Porque cai em atoleiro, cobra pica, índio da flechada, a onça pega, e aproximadamente 50 homens desses tropeiros, 150, perderam-se a vida. Mas fizeram o caminho. Como não conhecia o caminho, pediram para que os gaúchos fizessem as primeiras tropeadas lá do sul, trazendo mula. Você sabe que o gaúcho é um pessoal meio brabão, né? E chegou aqui e falou, ó, se vocês quiserem mula, vocês vão ter que buscar lá. Que além da gente arrebanhar, a gente tem que trazer aqui em Sorocaba. Sorocaba era uma Paris de tempos atrás. Era uma São Paulo hoje, como você outro dia disse. Tinha tudo. Sorocaba tinha tudo. Tecido, música, teatro, joias caríssimas, tinha tudo. Só não tinha as mulas, que foi um outro segmento que alavancou mais ainda Sorocaba, né? O que fizeram esses tropeiros paulistas? Então vocês vão trazer mais a mula? Não. Nós vamos arrebanhar as mulas lá, e se vocês quiserem, você daqui que vai buscar as mulas lá. Aí formaram grupos de tropeiros. 2, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos e tal. E vamos. Vai de quê? Não tem trem, não tem carro, não tem nada. Foram de mula. Cada um levando 3 mulas. E alguns levando cavalo. Aí sentiram que o cavalo não é o animal ideal para se fazer um trajeto como esse. Foram rápido, porque o anseio era demais e queria ganhar dinheiro. Chegaram lá, montes, manadas e manadas de boi, cavalo, jegue, tudo no meio. Então vamos comprar. Quantos nós vamos levar? Vou levar 100. Mas quantas pessoas vão levar 100? Meu grupo é esse aqui. Quantos são? 12. Por isso que numa tropeada
naquelas tropeadas eram 12 homens que se fazia essa tropeada. Um ponteiro, 3 meeiros, 6 meeiros, são 7 pessoas. O patrão da tropa e 4 culatreiros. Culatreiro é aquele homem que fica atrás da tropa. E desses 4 culatreiros, tinha um culatreiro que era chamado chefe da culatra. Aquele homem, a gente fala de tudo de tropeiro, mas ninguém dá referência ao culatreiro. Ele, quando sumia uma mula, você imagina numa imensidão daquela de mato, uma ou duas, ele colocava num alforje, que depois vocês podem ver ali o que é, que coloca atrás da sela, farinha, um laço na garupa, capa de chuva, um cencerro desse, da égua, ele tinha um cencerro da égua madrinha, que ele estava levando a tropa, um facão sorocabano e carne seca. Ele só retornava quando encontrasse a mula, viva ou morta. Se encontrasse viva, ele tinha que laçar essa mula no meio do mato. O que ele fazia? Ele ia fazendo isso com o cencerro, a mula lembrava do trajeto que ela percorreu com a égua madrinha na frente. Ela falava, olha, acho que tem ali, vou me... Quando ele encontrava a mula viva, ele tinha que laçar a mula e levar essa mula. Demorava um dia, 10, 15, o tanto que fosse, mas ele tinha que levar. Se encontrasse a mula morta, ele tinha que levar a orelha da mula. Isso era o compromisso que ele tinha com o patrão da tropa. Quando a gente fala patrão da tropa, não é o dono da tropa, é aquele chefe, é o encarregado daquele grupo de tropeiros. Pois bem, esses homens começaram a fazer esta busca de animais no Rio Grande do Sul, que não era Rio Grande do Sul, né? O que acontecia? Tinha um caminho já feito por Cristóvão Pereira de Abreu, mas não tinha nenhum pouso. Aí eles foram criando pousos de tropeiro, encosto, boliche, todos são os nomes que se dão às paradas tropeiras. Ali o que eles faziam? Pegava couro de boi que vinha coberto nessas cargas aqui, e transportavam tudo o que eles tinham dentro dos cargueiros. Não tinha nada de luxo. Fogão era uma trepe, essa de madeira cortada com caldeirão, onde eles faziam o feijão tropeiro, que logo na sequência eu falo para vocês. Ele chegava embaixo de uma árvore onde tinha água e falava para o chefe, o ponteiro, amarra a égua madrinha para a tropa não espalhar, porque a égua presa, ela ficava a noite inteira fazendo isso com o cencerro e a tropa não saía para longe, não entrava no mato. Um ficava de vigília, né? Cada dia iam revezando, cada dia ficava um na vigília, né? Às vezes vinha um bicho, veio atacar a tropa e a tropa se debanda e eu quero ver como é que vai pegar essa tropa. Bom, e o cozinheiro, quem já viu falar de queima do alho aí? Queima do alho. Então, a queima do alho nada mais é do que fazer a comida tropeira. O chefe da tropa mandava um menino, que normalmente era o madrinheiro, né? Você passa a égua madrinha para o ponteiro, que o ponteiro era o conhecedor do caminho, e fala para ele ir na frente, queimando o alho, que é fazer a comida, né? Não é queimar o alho, é fazer a comida, que logo nós estaremos no encosto. Aí, chegando no encosto, cada um tinha uma função. Tinha uns que tinham que desarriar essa tropa arriada, colocar os cargueiros tudo embaixo de uma árvore, porque naquela ocasião era muita chuva, muita neblina, muito frio. Eles tinham que proteger essa carga, porque essa carga tinha os alimentos que eles estavam levando, né? E o cozinheiro
pegava uma trempe daquela ali, uma panela de ferro, um pedaço de tocinho, cortava aquele pedaço de tocinho pequenininho assim, ó, pegava essa carne seca, a mesma coisa, primeiro colocava o tocinho para fritar, começava a fritar o tocinho e jogava a carne dentro. As pessoas falam assim, mas como é que ele tirava o sal? O sal era só passar uma água e jogar dentro, porque a partir dali não colocava mais sal em nada. Até hoje é assim. E ali era feito o feijão tropeiro. Ia cozinhando o feijão. Na hora que chegava já estava pronto, aí os tropeiros iam sentar para comer. Um já tinha feito acendido o fogo, porque sem fogo lá não tinha candeeiro, não tinha nada disso. Era tudo na base do improviso. Sentava lá em volta dessa fogueira, como nós estamos sentados hoje, proseando. Eles iam falar do que aconteceu lá no pouso tal, do que aconteceu com a tropa tal, se tinha mula de montaria que já estava na hora de trocar, porque a mula estava cansada, tinha que dar repouso mais dias para essa mula. É esse papo que nós estamos batendo aqui, é o que o tropeiro batia, só que de forma diferente. Eu estaria sentado de frente a um tropeiro discutindo o mesmo assunto, né? No outro dia cedo de novo. Com o decorrer dos anos, nesses lugares que eles faziam parada, as pessoas imaginavam que traziam de lá materiais e foram colocando lá para fazer casa, não. Sabe, muitos tropeiros machucados, às vezes doentes, ficavam naquelas coberturas para ver se descansava e conseguia ir. E ali ele foi pegando uma forquilha, pegando uma outra madeira, botando em cima, foi criando aquela xoxinha que se chama, botando e tal, fazia uma cama de madeira com vara, forrava o couro de boi e começou a dormir por ali. Dali surgiram os pequenos vilarejos, aqueles pequenos povoados. E ali um outro ficava sabendo que aquele... então leva lá, porque lá tem fulano que já está doente, lá ele tem uma acomodação melhor, uma cama de couro de boi. Já ficava 2, daqui a pouco 3, e assim sucessivamente, de lá até aqui. E nesses lugares foram criando cidades, que hoje, se você montar numa mula e marcar quilometragem, vocês vão ver que elas variam de 35 a 60 quilômetros, que era o que o burro andava. Tropeiro não judiava de burro. As pessoas falam, coitada, não, era um cara que tinha responsabilidade no que fazia. Aquilo era o ganha-pão deles, então ele não pode maltratar. O café tropeiro, o feijão tropeiro, o arroz carreteiro, a viola, a catira, o samba de roda, porque o pessoal fala, mas por que samba de roda? Tinha escravo no meio, tinha índio no meio dos tropeiros. As pessoas achavam que era só o tropeiro montado. Não, tinha uma assessoria. Chegava num determinado local, tinha uma aldeia ali, por exemplo, os índios já estavam catequizados, já sabiam o que era um tropeiro, já não tinha medo do tropeiro, já não atacava as mulas, eles tinham medo de mula, né? Aí o que acontecia? Olha, nós não temos, eu tenho por isso que a gente faz o feijão tropeiro, tem muita gente que fala, tá faltando um ovo. O tropeiro, quando achava um ovo de alguma ave, ele comia o ovo, cara. Você já pensou você comer carne seca 70 dias, ou mais, né? 70 não, 140 dias, 70 para ir, 70 para voltar. Quando você via um ovo, não tinha nada mais precioso do que aquilo. E vinham, chegavam em Sorocaba, chegava, que hoje é Araçoiaba da Serra, que essa região todinha era Sorocaba. Chegava em Araçoiaba da Serra, ali eles paravam a tropa para engorda, para embelezamento da tropa, que tropeiro também não era besta, né? Deixava as mulas tudo bonitinhas para poder vender. Quando chegava em Sorocaba, que anunciava a feira, vocês não têm ideia, como se fosse um carnaval no Rio de Janeiro. Todo o pessoal do país vinha aí comprar mula. As mulheres vinham para comprar joias, vestidos caros, assistir uma peça de teatro, tudo. Era uma cidade, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo.
A ponto da coroa portuguesa falar assim: não é só o ouro que dá, vamos comprar também imposto das mulas. Montaram na saída de Sorocaba um pedágio para cobrar imposto. Só que os tropeiros lá atrás conheciam os caminhos, desviaram vários caminhos para Minas e tal. Tem várias vertentes tropeiras. Para dizer bem a verdade, o país é traçado pelo tropeiro, pelo índio e pelo tropeiro. Não tem outra. O que aconteceu? Quando esse tropeiro chegava em Sorocaba, tropeiro mor, parava no Largo do Divino, que está lá hoje, pode ir lá ver. Eles tinham obrigação de fazer suas orações ali. Isso era ponto pacífico. Ali, preparava, agradecia, ia vender suas tropas. Aqueles que não ia, que teria que retornar, ia para casa, aquela coisa toda. Agora eu vou falar de uma pessoa, de uma figura muito importante na vida do tropeiro, que as mulheres costumam perguntar: mas e a mulher na vida do tropeiro, o que tinha? A mulher, ela tinha incumbência de ficar na casa sem um marido por tanto tempo, cuidando de tudo. Você quer fazer mais que isso? Ainda queria que ela montasse numa mula e ainda saísse tropeando no meio do mato, com tanto carrapato, com tanto pernilongo, com tanto, né? E os pernilongos daquela época era grande, não era pequeno não, era grande. Olha para você ver. Então a mulher teve um papel de extrema importância na vida do tropeiro, como tem até hoje. Quando ele deixou de ser tropeiro, ela passou a ser dona de pequenos sítios. Aí ela começou a cuidar de galinha, cuidar de porcos, cuidar de carneiro, enquanto o marido negociava, uns montavam uns açougues, faziam. E aí foi, essa é a história até chegar nos dias de hoje, que tem muita gente que ainda faz isso, mas muita mesmo, né? Pois bem, o tropeiro parou aí em Sorocaba, fez tudo isso que nós sabemos que fez, inclusive com o relato do professor. O que é que nós fazemos pelo tropeiro? Pela memória dessas pessoas, pelos objetos que essas pessoas nos deixaram, pelo legado que nos deixaram. Pouquíssimo. É tanto que, essa garotada, esses jovens, não tem nenhum conhecimento sobre tropeirismo. Coisa que eu lamento. Estou me propondo, juntamente com o professor Leandro, mudar um pouco esse pensamento, essa atitude que nós temos na nossa cidade, que é uma cidade tropeira. Quem conhecer aqui o Corumbá, Sítio Grande, vai saber que lá foi pouso de tropeiro. Quem conhecer Americaninha vai saber que foi passagem de tropeiro. Quem conhecer Iperó vai saber que foi passagem de tropeiro. A nossa cidade, portanto, ela tem uma identificação muito grande com o tropeirismo. Por isso que nós temos o Museu do Tropeiro aqui. Não é por acaso. É porque, devido à aproximação de Sorocaba, desse local pertencer a Sorocaba e ter uma afinidade direta com o tropeirismo, é que eu escolhi essa cidade para criar o Museu do Tropeiro. É tanto que nós estamos trabalhando para que isso se torne um ponto de referência para a nossa cidade, para a nossa região. Porque o Museu do Tropeiro de Sorocaba, sem nenhum menosprezo a quem cuida por seu curador, não tem nada. Você conhece? Inclusive, atualmente ele se encontra fechado. Eu busquei informações. Você tem informação? Sim, ele está fechado. Então, quer dizer, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de nos tornarmos uma referência institucionalizada. Ela não pode ser assim, o Museu do Cruz, porque o Cruz vai embora, né?
depois que a gente deixar essa matéria, o que vai acontecer com o museu? Vai sucumbir? Vai se perder? Vai virar lixo? E o respeito a essas pessoas que nos deram até a própria vida, né? A gente com dificuldade, muita dificuldade, consegue fazer o que está aqui. Isso não é só mérito meu, não. Mais de quem doou uma peça, mais de quem passou para mim a responsabilidade de preservar essa peça. Porque sem essa peça não estaríamos aqui tendo essa oportunidade de falar sobre esse assunto. Então, eu fico muito grato aos professores, a todos vocês que estão aqui, a você, Leandro, e a vocês, alunos, de estarem presentes aqui. Porque se não fosse vocês, que motivo eu teria para ter um museu? Eu ia fazer o museu aqui, criar o museu, sentar e olhar para o museu, falar como eu gostaria que mais pessoas estivessem aqui. Não é esse o objetivo. O objetivo é que as pessoas participem, que as pessoas ajudem a manter essa história viva, que ela é minha e de todos vocês que estão aqui. Duvido se tem alguém aqui que não tem um parente, que ele não foi da roça, que ele não viu enxada, que ele não viu galinha, que ele não fez. Duvido. Esta é a nossa identidade. E que ninguém nos rouba. Porque ela está impregnada como se fosse isso aqui, ó, uma digital. Ela é pessoal. Cada um com a sua. As pessoas pensam que cultura é algo assim de só lida com a literatura. Não. É a comida, o cheiro da comida que a mãe fazia, que a avó fazia. Você, por exemplo, você lembra de alguma coisa que sua mãe fazia? Um bolo, alguma coisa assim, não? Sim, lembro. E você? Nós nascemos na roça. Qualquer pessoa que lembra, você lembra. Não tem ninguém que faz o mesmo bolo com o mesmo cheiro. A comida, o arroz, o frango ou o peixe com o mesmo paladar que a mãe fazia. Isso é cultura. Você vê uma criança, um grupo de amigos tocando uma viola. Isso é a nossa cultura. Por isso eu não tenho vergonha em lugar algum de falar sobre tropeirismo. De jeito nenhum. O cara, se ele quiser me parar, é só ele falar tropeiro, eu já paro. Porque eu tenho certeza que existe uma identidade ali fácil da gente se entrosar. Uma forma rapidinha de se entrosar. Então, gente, eu não sei se é o suficiente para vocês terem uma noção do que é o tropeiro, do que foi o tropeiro. Porque num bate-papo como esse, a gente não consegue assimilar tudo, nem a gente expor tudo, porque a gente sabe de muitas particularidades, né? De adversidade, de égua que machuca, curar bezerro, fazer essas coisas todas, que isso aí nós levaríamos horas e horas para fazer uma explanação a vocês. Mas o museu está aqui, eu vou estar aqui, se eu não estiver aqui vai ter alguém substituindo. Espero que seja um de vocês dentro em breve, né? Para a gente não deixar isso morrer. Chega aqui, fica, o biotipo não vai ser o mesmo, porque eu sou descendente de botocudos, os botocudos. Por isso que o biotipo é assim, meio baixinho, meio gordinho, mas forte para danar, senão não seria tropeiro. Sou descendente de tropeiro do Vale do Jequitinhonha, tenho muito orgulho disso e tenho muito respeito para aquelas pessoas que são descendentes de tropeiro, direto ou indiretamente. Portanto, é por isso que estou fazendo isso. Eu quero aqui, de antemão, agradecer todos vocês pela presença, professores,
todas as pessoas envolvidas, visitantes, essa senhora que parou aqui para olhar o museu e eu convidei ela para ficar aqui, ela ficou. Então é por conta disso que a gente não perde a motivação. Essas pessoas não precisam nem esboçar uma reação que para mim já deu aval. É isso, né, mas é isso que a gente quer. Não tem nada que eu possa dizer que vai ser tão rico quanto ao que nós ouvimos. Eu só gostaria de reforçar algumas coisas, gente. Pegando um gancho com a nossa matéria na escola, que é a história. Gente, o tropeirismo, esse ciclo econômico que começava lá no Rio Grande do Sul, vinha subindo cidade a cidade, até chegar em Sorocaba, que era a região final dos Campos Gerais, onde acontecia a feira. Pessoal, todo o sul do Brasil se interligou. E se o sul do Brasil faz parte do Brasil hoje, é graças ao tropeirismo. É graças a 200 anos de tropeirismo. As maiores cidades do sul do Brasil, até chegar em Sorocaba, se desenvolveram no caminho das tropas, no caminho do Viamão. E em 200 anos de trânsito, convivência, surge aí uma cultura, gente. E quando eu falo cultura, eu estou falando do quê? Às vezes é um pouco confuso. Cultura, gente, é a roupa que eu uso, é a comida que eu como, é a forma como eu falo. Isso é cultura, são os costumes do dia a dia. E surge uma cultura tropeira. E a nossa região, gente, está dentro da cultura tropeira. Melhor dizendo, a nossa região era o centro da cultura tropeira. Tudo terminava aqui. Sorocaba, gente, era um lugar cosmopolita. Vinham do sul do Brasil, paravam em Sorocaba, e em Sorocaba vinham pessoas do Nordeste, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, para comprar, e se espalhavam. Ou seja, o Brasil inteiro se encontrava em Sorocaba. E Boituva era Sorocaba. Gente, isso está no nosso gene. Isso é a base da nossa identidade, da nossa cultura. E eu compreendo que a cultura se transforma com o tempo e que hoje, através das mídias digitais, a gente consuma uma cultura que é mundial. Só que, gente, tudo bem, não estou criticando isso, é normal. Mas consumir o que se produz no mundo não significa abrirmos mão do que é a nossa identidade. E a nossa identidade é o que nós acabamos de ouvir nas palavras do Senhor Cruz. Essa é a identidade da nossa região. Me entristece quando eu ouço o Senhor Cruz dizer que mais pessoas de fora de Boituva visitam o museu do que pessoas de Boituva. E não vêm por quê? Porque não se interessam? Não. Porque não querem? Não. Não vêm, gente, porque não sabem que existe. Se souber, virão. E cada um de vocês que estão aqui saem hoje com um pouco de responsabilidade. E não digo somente quanto ao museu, digo enquanto à cultura tropeira, porque saber é poder. E uma vez que vocês adquiriram esse saber, vocês têm o poder de transmiti-lo, gente. Então saiam daqui, falem sobre o tropeirismo, falem sobre o museu, olhem em volta, gente. Tem um francês chamado Pierre Nora, que ele desenvolveu uma ideia que era lugar de memória. Esse cara dizia que alguns lugares guardavam a alma de uma época. Gente, olhem em volta. O Museu do Tropeiro de Boituva é um lugar de memória e guarda a alma e a essência do tropeirismo. Imaginem vocês, esses homens que saíam de Sorocaba, iam ao Rio Grande do Sul e voltavam. Gente, do Rio Grande do Sul aqui tem 1.200 quilômetros. Saindo de Sorocaba, descendo e voltando, era 5 meses de estrada, carregando tudo que precisava usar, que era só isso que vocês estão vendo em volta aqui, não o barracão, a tralha, as peças, que eles enxergavam esse estilo de arquitetura. E é por isso que esse é um lugar de memória.
vindo aqui, gente, nós mergulhamos no espírito de uma época que por um acaso marca a nossa cultura e que, como o senhor Cruz falou, dentro do currículo escolar de escola, da escola, ele é injustiçado. Por quê? Sim. Quando nós falamos em história do Brasil, falamos da cana-de-açúcar, aí nós pulamos para o ouro, aí nós pulamos para o café, aí nós pulamos para a industrialização. E o tropeirismo. Quantos valores ficaram para E o tropeirismo, que foi o amparo de todas essas atividades. Porque o tropeirismo deu suporte para o ouro, só que depois deu suporte também para o café. Gente, a primeira tropa de mulas vem do Rio Grande do Sul em 1732, com Cristóvão Pereira de Abreu. A última feira de Moares foi em 1937. Gente, é muito próximo de nós. Só acabou quando se difundiram os motores de combustão interna, os caminhões, os carros, os tratores. E nós somos extremamente gratos ao senhor Cruz e ao Museu do Tropeiro por nos proporcionar esse momento, que eu tenho certeza que é extremamente rico e ficará guardado na memória de todos, porque todos que vieram voltaram bastante entusiasmados com tudo que viram aqui. Bacana. Muito obrigado, feliz por Cruz. isso. Gente,